Notícias do Tribunal Superior do Trabalho, Fundo de Garantia, entrevistas muito importantes. Você é nosso convidado para acompanhar o Fórum do Trabalhador. Iniciando o programa com os convidados Regina Pessotti, do Sindicato dos Empregados do Comércio, e o Vanildo Custódio, do Sindicato dos Frentistas. E hoje vamos começar um quadro novo. Vamos abordar as notícias que foram destaque durante a semana. E os nossos convidados vão ajudar nos comentários. A primeira notícia, chegando direto do TST, é com relação a uma contribuição muito importante que o tribunal realizou. É um mutirão que foi realizado entre os juízes para julgamento preferencial de processos relativos ao tema. E vamos ver na tela, é a primeira vez que o TST promove essa pauta temática sobre o assunto. No total, o mutirão julgou 800 casos, existe em tramitação no TST 6.314 processos. A diminuição dos acidentes de trabalho por meio de prevenção é uma questão de cidadania, segundo o presidente do ST, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula. E para o ministro Lélio Bentes Correia, presidente da primeira turma, essa foi uma sessão memorável pelos inúmeros casos julgados relativos a acidente de trabalho. Regina, nos comerciários existe muita incidência de acidente de trabalho? Olha, André, até aqui não, né? Porque no caso do comércio, nós não trabalhamos com equipamentos de grandes riscos, né? Então, o que nós temos como acidente de trabalho, nós não temos muito. Nós temos mais as doenças oriundas de movimentos repetitivos. Então, nós temos doenças do trabalho, mas acidente, graças a Deus, no comércio nós não temos muito, não. Vanildo, os frentistas, uma notícia importante, eu acredito que na categoria frentista, os acidentes devem ser mais comuns e o tribunal fazendo um mutirão para julgar mais rápido esses processos. Isso é ótimo, André, esse sistema de julgamentos, porque nossa categoria é uma categoria realmente que trabalha diretamente com inflamável, insalubre, e além do que a nossa categoria também está exposta a assalto, roubo nos postos de combustível, e também acontece muito acidente também. Então, para nós também é importante essas decisões. Nós sabemos muito bem que hoje, na justiça, o dano moral, né, está muito a ser discutido e sendo deferido pela justiça. Isso para nós é importante, realmente. E olha, para os nossos debatedores de hoje, somente em 2012, os acidentes de trabalho resultaram na perda de 2.717 trabalhadores, numa média de 700 mil casos de acidente do trabalho. Aqui no programa a gente tem um quadro de prevenção, de segurança no trabalho. É muita coisa, né, Vanildo? É muita coisa. Nós temos, se for ver, André, aí, se for pegar os acidentes de percurso também, que é considerado como acidente de trabalho, nós vamos ter uma gama muito grande na questão do acidente. Hoje, na nossa cidade, Ribeirão Preto, é uma cidade que tem muito veículo de duas rodas, né, que é as motocicletas. E isso causa um transtorno muito grande, o acidente de trabalho dos trabalhadores no seu percurso de trabalho. Isso é considerado como acidente de trabalho, né, porque ele está no trajeto para casa, de casa para o trabalho e vice-versa, né. Então eu acho que não é só no ambiente de trabalho, ali desde quando ele sai da empresa para casa, aí também já conta muito. E nossa cidade, se for fazer um levantamento aí, tem muito acidente de motocicleta. Chegando mais uma notícia do tribunal, vamos à tela. Um colhedor de laranjas que teve amputado o dedo indicador da mão direita após ser picado por uma cobra, ele deve ser indenizado pela empresa Cutrale em R$65 mil por danos materiais e estéticas. A sexta turma do trabalho do Superior Tribunal do Trabalho não conheceu do recurso pelo qual a empresa buscava a reforma da condenação. Esse processo havia sido já julgado em Campinas, a empresa recorreu e agora o trabalhador
tem esse direito garantido. O trabalhador, na reclamação, narrou que durante o seu trabalho numa propriedade rural em Barretos, ele foi picado na mão direita por uma jararaca, uma espécie peçonhenta. Imediatamente foi conduzido à Santa Casa e lá depois o médico constatou que ele corria inclusive risco de morte e a chamada mumificação ou gangrena do seu dedo indicador. O trabalhador passou a ter fortes dores nas mãos, choques e também a discriminação das pessoas que olhavam assustadas para aquele quadro. Inicialmente existiu uma condenação de 40 mil no Tribunal de Campinas, aconteceram recursos e agora a Justiça determina 65 mil reais de indenização. Regina, quem ouve assim parece assim, mas a pessoa ganhou dinheiro, ficou bem com 65 mil reais, dá para comprar um carrinho, só que o dano no físico, na pessoa, perder um dedo ou ter um membro comprometido não tem preço, né? Não, não tem preço, eu acho que é um dano irreparável isso, e parabéns à Justiça mesmo, para que na notícia anterior está fazendo esses multirões, porque na verdade, quando a pessoa busca mesmo o seu direito de um acidente de trabalho, eu acho que sofre todo mundo. Sofre o trabalhador por ter perdido realmente o membro ou mesmo a sua saúde, e sofre a família, sofre a sociedade, eu acho que sofre todo mundo, e realmente isso tem que ser mais célere, tem que ser com mais seriedade realmente. Esses mutirões, eles vêm de encontro à necessidade do trabalhador. Agora, indenizar, né, eu acho que o nome já diz, está fazendo somente o pagamento de uma parte, mas a dor, a lesão, o membro, isso é irreparável. A juíza, a ministra Kátia Magalhães Arruda, em relação à cumulatividade das indenizações, esclareceu que, no seu entendimento, o dano moral consiste na dor e constrangimento que a ofensa provoca na honra subjetiva da vítima. Já o dano estético, por sua vez, decorre da lesão à integridade física do ofendido. Vanildo, mais do que nunca, a importância do trabalhador buscar o seu direito. Claro, eu acho que é importante, viu, André, porque nós temos na nossa categoria alguns processos. Eu faço parte do departamento jurídico também do sindicato, e eu acompanho algumas ações trabalhistas, algumas ações na Justiça do Trabalho. Nós temos algumas decisões que realmente favorecem o trabalhador na questão da agressão, um assalto, né, onde o trabalhador, a empresa tem que indenizar pelo dano moral que foi causado a esse trabalhador. Então é importante que muitas vezes as pessoas, os trabalhadores, né, tomam conhecimento realmente dos seus direitos. Procura seu sindicato, procura saber realmente se aquilo que está sendo causado, o dano, né, na pessoa dele, pessoa física, né, porque, que nem a Regina mencionou aqui, é um dano que não tem dinheiro que pague, né, muitas vezes a vida vale muito mais. Então é importante que o trabalhador ele está ciente disso. As decisões da Justiça hoje, nós sabemos que a responsabilidade é da empresa, né, zelar, cuidar pela integridade física do funcionário. Então é importante que o trabalhador ele conheça e participe do seu sindicato, procure saber as informações corretas dos seus direitos. Na tela chegando mais uma informação, mais uma notícia direto do DST, vamos analisá-la agora. É uma indenização paga, que deverá ser paga pela Ford, né? A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, na sessão de julgamento dessa semana, manteve a condenação imposta à Ford do Brasil para indenizar a viúva e 2 filhos de um trabalhador morto em acidente de trabalho. A indenização por danos morais, no valor de R$1 milhão, foi estipulada em decisão de primeira instância da Justiça Trabalhista e depois ela foi mantida em Campinas e agora mantida também no TST. R$1 milhão a condenação para a empresa. Lembrando que o acidente aconteceu no ano de 1992. O trabalhador era um técnico de manutenção no sistema de ar-condicionado e ele foi vítima de uma explosão no momento em que fazia a limpeza dos dutos. Depois de 21 anos, Vanildo, uma indenização, R$1 milhão. R$1 milhão paga uma vida? Não paga a vida e também não paga aí a demora que teve. Certamente essa família, não sei aí, né, se realmente vão conseguir colocar a mão, né, nessa grana, nesse dinheiro, né, porque muitas vezes às vezes a burocracia,
às vezes a demanda se torna tão grande que muitas vezes o trabalhador ele não tem acesso àquele direito que a família pleiteou ou que ele mesmo pleiteou, né? Por exemplo, tem muitas vezes companheiros aí, a gente sabe muito bem que perde um braço, uma perna, um dedo, né? E muitas vezes, aí a hora de receber a indenização, às vezes já ultrapassou tantos anos que ele nem aqui não faz nem parte mais desse mundo. Então, eu acho que é importante, muitas vezes, a gente deixar claro que, muitas vezes, pela burocracia, demora da justiça, muitas vezes, em vez de fazer justiça, se torna injustiça. Então, cada caso é um caso, né? E no caso, a definição ficou de 333 mil para cada um dos filhos e também a mesma proporção para a viúva. Vamos chamar uma entrevista agora com o presidente da Federação dos Comerciários, o Mota. Nós exibimos na semana passada por motivos técnicos. Vamos voltar agora a passar na íntegra essa entrevista muito importante. Vamos chamando direto da Federação dos Comerciários. E o Fórum do Trabalhador de hoje recebe o Luiz Carlos Mota. No movimento sindical é o Mota, presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. Mota, que alegria recebê-lo em Ribeirão. É um prazer estar aqui em Ribeirão Preto, é a cidade onde eu nasci, cidade que eu tenho grandes amigos. E principalmente, né, a visita a um sindicato forte, um sindicato, né, que tem dado exemplo para a gente aí no Estado de São Paulo, pela maneira como a Regina, o Oscar, que é hoje vice-presidente da nossa federação, administra esse sindicato. Então, para a gente é um motivo de orgulho estar aqui visitando essa estrutura belíssima que com certeza, né, tem atendido os anseios dos trabalhadores aqui de Ribeirão Preto. Os comerciários sempre têm uma agenda muito grande, sempre participando de todas as mobilizações. A que se deve especificamente essa visita sua nessa época aqui em Ribeirão? Olha, isso vem, né, dentro de um projeto da nossa diretoria na federação de valorizar a categoria comerciária. E uma deliberação do nosso último congresso, que a gente fizesse essas visitas, discutisse com os dirigentes sindicais nossos, com os funcionários de sindicato, os projetos, né, que a gente tem daqui para frente. Logicamente que esse ano nós já tivemos uma grande vitória, que foi a regulamentação da categoria comerciária, sancionada pela presidente Dilma agora no mês de março. Então isso dá para a gente, como dirigente sindical, né, a condição e mais responsabilidade, né, de dizer aos comerciários o que vem a ser esse projeto, o que vai influenciar daqui para frente, né, os trabalhadores no comércio. Então isso é muito importante. Então a gente tem vindo, discutido bastante, discutindo também alguns problemas que a nossa categoria tem, mas principalmente valorizar os comerciários do Estado de São Paulo. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso compromisso, né, com os nossos dirigentes sindicais. E nessas visitas que a gente faz, aqui em Ribeirão não é tanto porque o sindicato tem muitos benefícios, o sindicato tem feito um excelente trabalho. Mas em outras localidades a gente tem levado alguns exemplos, né, como o de Ribeirão, para que o sindicato possa trazer mais benefícios para a categoria. E a federação tem ajudado muito nisso. Então esse é o nosso projeto, da nossa diretoria na federação, e nós estamos fazendo isso com muito carinho e tem dado muito resultado. Isso é muito importante. É uma das categorias mais antigas da humanidade. Por que no Brasil demorou-se tanto tempo, e a gente até acompanhou a mobilização tua, e tem que ser muito enfatizada, mas por que demorou-se tanto para esse reconhecimento? Olha, eu acho que a gente chegou à conclusão, nós, como dirigentes da nossa federação, assumimos a diretoria da Confederação em Brasília o ano passado e nós fizemos um grupo de dirigentes sindicais, desses dirigentes novos que estão chegando agora, para saber por que esse projeto não andava dentro do Congresso Nacional. E a gente descobriu que o projeto que estava circulando eram vários projetos que estavam dentro do Congresso Nacional. Mas o projeto dizia muitas coisas que não ia só na questão da regulamentação da profissão. Então nós fizemos uma comissão, fomos conversar com a parte patronal, fizemos uma comissão nossa de empregados, a CNC fez uma comissão de dirigentes dele e nós começamos a discutir o que estava dentro do Congresso Nacional. E chegamos a um consenso que tinha muitas coisas que estavam, né, paradas lá dentro do Congresso por não atingir, não atendia a parte patronal. Então elaboramos esse projeto que atendia as duas partes e aí sim procuramos o senador Paulo Paim, que era autor de um dos projetos que estava lá dentro, e aí o projeto começou a andar. Então acho que foi a união da classe empresarial com a de trabalhadores que fizeram esse projeto andar dentro do Congresso Nacional. A mobilização dos trabalhadores nunca para. Estamos celebrando o reconhecimento da categoria, mas tem bandeiras que são içadas e que são combatidas diariamente. Vocês têm um trabalho interessante no combate ao trabalho infantil, por exemplo. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Realmente, eu acho que a gente tem
praticado um sindicalismo que sai um pouquinho das questões trabalhistas, né, das questões sindicais, e passa por uma questão social. E nós temos esse trabalho desenvolvido, né, inclusive com o Ministério Público, participamos de conselhos do PET, e nós temos aí feito grandes trabalhos no estado de São Paulo, erradicando o trabalho infantil, né, fazemos muitos trabalhos com algumas prefeituras, como a do Vale do Ribeira. Fizemos em Diadema um projeto que fala escola e comunidade, criança não trabalha. Então é um projeto muito interessante, a federação tem apoiado isso, né, nessas cidades como Diadema, Guarulhos, Itacoaquecetuba. Então são projetos que têm dado certo e a gente tem levado, onde a gente tem ido, né, esses exemplos e fazendo parcerias com as prefeituras municipais. Então acho que é um trabalho sério e que tem, né, sido gratificante para nós como dirigente sindical. Com o advento dos hipermercados, dos shoppings, o trabalho de domingo passou a ser uma constante na maioria das cidades. Tema polêmico, e eu gostaria de saber o posicionamento da federação com relação a isso. Olha, a federação, né, fica muito à vontade para falar sobre esse tema, porque tem localidades e cidades pequenas do interior que não trabalham nem de sábado depois do meio-dia. E aí você tem que encarar as grandes cidades, né, onde o trabalho quer trabalhar de sábado, domingo, feriado. Nós não somos contra, eu acho que a gente só tem que regulamentar, né, a questão da jornada de trabalho. Eu acho que nós não podemos mais trabalhar de 52 a 54 horas semanais, isso é humanamente impossível. Nós já temos, né, inclusive estatísticas, inclusive do Ministério do Trabalho, onde o maior índice de funcionários afastados por doença, depressão, estresse está no comércio. Eu acho que é devido a essa carga excessiva, as pressões para cumprir metas. Então eu acho que essa questão é muito bem clara, nós não somos contra, nós só queremos que respeitem, né, o turno de trabalho e a jornada de trabalho semanal dos comerciários, que está clara, inclusive, nesse projeto da regulamentação. Comerciário é 8 horas diárias e 44 semanais. Agora, uma das grandes bandeiras nossa também, juntamente com as centrais sindicais, é a questão da redução da jornada de 44 para 40 horas semanais. Aí sim eu acho que vai, né, valorizar muito a classe comerciária. Porque nós queremos que o comerciário tenha o seu tempo para estudar, o seu tempo para se reciclar, o seu tempo para ter um convívio familiar. Eu acho que isso é muito importante, entendeu? E eu acho que o trabalhador, trabalhando motivado, ele vai trabalhar muito mais contente e vai render muito mais para a parte patronal. Então, essa é uma das bandeiras, né, que nós estamos junto com as centrais sindicais e insistindo para que a presidente Dilma ouça os trabalhadores e estude esse assunto da redução, que é muito importante para todos os trabalhadores brasileiros. Quando você fala em tranquilidade para o trabalhador, ele deve ter a tranquilidade de ter uma habitação, e vocês também têm uma preocupação com isso, algumas parcerias, alguns programas com relação à habitação. Exatamente, né? Nós, desde 2006, nós temos uma cooperativa habitacional que tem trabalhado nessa área, já construímos mais de 10 mil casas no estado de São Paulo, temos feito ainda parcerias com Caixa Econômica Federal, Prefeitura Municipal e o Sindicato de Comerciários, e um projeto muito interessante. Eu acho que isso tem dado resultado, e também nós estamos aqui oferecendo, né, para o pessoal, o sindicato aqui de Ribeirão Preto, como na região, tivemos em Franca ontem. Então esses são projetos que a gente realmente se sente à vontade para falar, a gente conhece e atinge, né, os comerciários de uma maneira bem simples. Mota, você é da Executiva Nacional da Força e recentemente estive nos representando na OIT. Conta um pouquinho dessa experiência e desse trabalho internacional já, né? Eu acho que foi realmente muito, né, muito gratificante, a gente se sentiu orgulhoso, né, em estar defendendo, falando em nome de todos os trabalhadores brasileiros, e principalmente por ser comerciário. Eu acho que pela primeira vez tivemos um comerciário, né, representando todos os trabalhadores. É uma emoção muito grande, uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que isso é gratificante porque é um consenso, né, das centrais sindicais, e eu acho que nós representamos muito bem lá os trabalhadores, que fomos elogiados, né, não só pelos empregados, mas também pelos trabalhadores que lá estavam e pelo governo brasileiro. Eu acho que isso é muito importante e a gente se sente orgulhoso, né, de estar naquela tribuna falando em nome dos trabalhadores e ser um comerciário. É orgulho para toda a classe nossa, sem dúvida nenhuma. Mota, a sua mensagem para o trabalhador ribeirão-pretano e em especial para o comerciário. Olha, fico feliz de que estar em Ribeirão e parabenizar os comerciários de Ribeirão por ter à frente uma diretoria realmente comprometida com a categoria, que é a diretoria aqui do sindicato, liderada pela Regina, que tem feito um grande trabalho, não só aqui em Ribeirão, mas tem ajudado a gente também em São Paulo, em Brasília, entendeu? Sempre defendendo os trabalhadores com muita competência, com muita lealdade. Então, parabéns aos comerciários aqui de Ribeirão, que tem à frente realmente uma diretoria comprometida. Antes de terminar essa entrevista, tem uma pergunta que não pode faltar, e você até passou por ela, sobre a figura do novo sindicalista, o sindicalista moderno,
que avançou além de simplesmente fazer a reivindicação salarial. E aqui em Ribeirão você citou o exemplo do Oscar, da Regina, e o Fórum do Trabalhador representa essa nova figura, esse novo elemento no mundo do trabalho. Eu acho que isso é muito importante, né, a gente frisar, são um modelo novo, né, que a gente está implantando. Eu acho que não só nós, como todas as outras categorias, e tem dado resultado. Eu acho que é muito importante esse sindicalismo de diálogo, né. A gente aprendeu muito com as questões que nós participamos em Brasília, participando de algumas comissões pela Força Sindical, mas o presidente Lula sempre dizia sindicalismo de diálogo, e ele dizia o seguinte, que os governantes, os políticos, têm muito que ouvir os trabalhadores, porque os trabalhadores têm muito do que ajudar as grandes lideranças políticas. E ele citou o exemplo, né, da decisão arrojada que o governo dele teve, o Lula, quando chamou as centrais sindicais para estudar a questão da valorização do salário mínimo. Muitos disseram que o Lula era louco, que ia quebrar todas as prefeituras, né, que isso ia gerar crise no país, e aconteceu o contrário. O Brasil nunca enfrentou a crise. E o Lula dizia, quando veio aquela crise, que isso era uma marolinha. E realmente foi. E graças à decisão arrojada do governo Lula, juntamente com as centrais sindicais, né, de ter feito aquele projeto de valorização do salário mínimo. Aquilo aqueceu a economia. Muito pelo contrário, não quebrou nenhuma prefeitura. Aqueceu a economia, e quem ganhou, logicamente, que foi os patrões. O comércio ficou aquecido e está aí até hoje, né, essa questão de valorização do salário mínimo, reajustando mais do que a inflação, e teve dado resultado. Então, parabéns pela visão, né, do presidente Lula naquela oportunidade. E ele disse, os governantes, os políticos, têm que ouvir os trabalhadores. Os trabalhadores têm muito que ajudar. E vem aí no seu exemplo, de um sindicalismo moderno, de dirigentes novos, modernos, e que tem dado resultado. E é esse o perfil do Fórum do Trabalhador, um programa feito para você. Agradecendo ao Mota, agradecendo a todos os comerciários. Segue o programa Fórum do Trabalhador. E segue falando do feriadão. Olha, muita gente se programando para viajar, muita gente vai curtir Corpus Christi. Aliás, assim, o feriado é religioso, mas todo mundo vai, na verdade, para a praia, né? Vai para o campo. E o comerciário vai trabalhar, Regina? Me fala desse feriado. É verdade, né? Como eu já disse em programas anteriores, o comerciário, ele vive com a felicidade dos outros, né? Então, obviamente, nas nossas vendas, nós trabalhamos com o sonho das pessoas e realizando os nossos também. Mas para trabalhar nos feriados agora, nós temos negociado um bônus para que o trabalhador possa realmente ser gratificado de uma certa forma trabalhando nos feriados. Ribeirão Preto é uma cidade essencialmente comercial, então uma prestadora de serviços, não tem como nós fecharmos as portas em uma plena quinta-feira. Então nós estaremos sim atendendo aqui todos os consumidores de Ribeirão Preto e região, para que esteja satisfazendo os seus desejos aqui nas compras. E o trabalhador, o comerciário que trabalhar nesse dia, ele recebe um bônus de R$ 28,00 pelo dia trabalhado, obviamente além do salário dele e das comissões do dia, e também folga ou hora extras com 100%. Então, o comerciário que trabalhar no feriado, ele pode também, se tiver uma programação de viagem, ele também pode recusar, que isso não é considerado nenhuma falta grave, de nenhum momento, ele não pode ser penalizado para isso. Porém, ele concordando em trabalhar, ele recebe o bônus de R$ 28,00 e hora extra de 100% ou a folga, incluindo também o vale transporte nesse caso. Então, o trabalhador, se tiver alguma dúvida, né, se de repente a empresa não tiver cumprindo com a convenção coletiva, pode nos procurar, que nós estamos lá para esclarecer as dúvidas, e lembrando sempre que o comerciário realmente trabalha nesse sentido mesmo, fazendo o bem-estar, fazendo alegria e movimentando, obviamente, a compra e venda em Ribeirão Preto. Regina, é importante destacar a mobilização do sindicato em dois momentos. Aquele trabalhador que já tinha programado, que está em dúvida, ele já pode ir direto no sindicato se informar, e aquele que trabalhou e o patrão não honrou, não cumpriu o pagamento de horas extras em 100% e demais direitos que você explicitou, também se dirige ao sindicato. Sim, com certeza, né, André? Nós mantemos sempre esse diálogo, né, o bom senso, nós sempre vamos primar para a negociação, para a conciliação. Nós temos a convenção assinada nesse sentido, porém, se surgir dúvidas, né, ou se ele trabalhar e não receber, nós temos como, obviamente, convocar a empresa, né, e tentar amigavelmente fazer essa conciliação.
E se não houver isso, nós também temos, obviamente, o judiciário para ajudar a esclarecer, porque a convenção, a partir da hora que ela é assinada, ela faz lei entre as partes e o patrão tem cópia, o contador sabe como cumprir e o trabalhador tem somente que acompanhar. Por isso que é importante ele sempre procurar o sindicato, ele sempre ter essa informação e nós estamos lá para isso, exatamente para atender o trabalhador. Chegando notícias dos frentistas também, Vanilda acabou de chegar de Brasília, estava lá na capital do país, participando de uma audiência pública importante. Conte aí para os nossos telespectadores. Então, André, nós estivemos em Brasília com o objetivo de discutir a questão da aposentadoria especial da nossa categoria. Nós temos, nossos companheiros trabalham em postos de serviço de combustível, mas na hora de aposentar uma burocracia muito grande. O trabalhador muitas vezes é negado o direito da aposentadoria especial. Por esse motivo, nós estamos com o projeto aí em andamento do deputado federal Daniel Almeida, do PCdoB, que apresentou um projeto não só na questão do frentista, tem a categoria da construção civil e outras demais categorias. Nós participamos dessa audiência com o objetivo de fazer com que esses trabalhadores possam aposentar aos 25 anos de trabalho. Tinha muita gente participando da audiência. E qual que é a importância dessa mobilização nacional? Lideranças sindicais de todo o país, um projeto de um deputado da Bahia, você que é aqui de São Paulo, mas tinha lideranças sindicais de todo o país. Perfeito, André, porque é o seguinte, nossa federação tem uma federação nacional. Então a federação nacional, ela representa todos os trabalhadores no Brasil inteiro. Então essa federação, ela tem seus sindicatos filiados na Bahia. E o deputado é lá da Bahia. Então é onde que muitas vezes o próprio sindicato, ele dá um encaminhamento dos projetos através dos seus deputados do Estado, né? Então em cada região nós temos aí o nosso trabalho e vamos estar pedindo aí a colaboração e a participação dos deputados de cada região, de cada Estado, para poder aprovar esses projetos de lei que dá direito à aposentadoria especial da categoria. Quero agradecer muito a participação dos dois. E o nosso programa já está chegando na região. O pessoal de Sertãozinho acompanhando. Aliás, você que acompanha também pela internet, no YouTube nós já estamos disponibilizando os programas anteriores. Mas o pessoal de Sertãozinho participando. E agora vamos a uma entrevista com o Jonathan Faleiros, que é do Sindicato dos Empregados do Comércio, da nossa vizinha e querida Sertãozinho. E o Fono do Trabalhador recebe os nossos companheiros de Sertãozinho. Estou aqui com o Jonatas Faleiros para os amigos, que vai contar as novidades sertanesinas. Fez uma linda festa do trabalhador lá, hein? Realmente, primeiro um prazer estar aqui no seu programa. E foi uma festa muito boa. Primeiro porque atingiu o objetivo que era o nosso. A confraternização realmente dos trabalhadores e passar para eles as nossas bandeiras de luta. Então lá teve presente deputados estaduais, deputados federais, poder público, teve o legislativo, o executivo da cidade de Sertanesina. Então atingiu aquele objetivo nosso, porque nós queríamos ali falar das nossas bandeiras de luta dos comerciários e principalmente dos comerciários sertanesinos. Faleiros, você sempre está aqui em Ribeirão e existe uma integração muito grande entre o Sindicato de Ribeirão, o Sindicato de Sertãozinho e de outras regionais. Qual que é a importância dessa unidade na luta? Nós entendemos que já existe um provérbio antigo que uma andorinha só não faz verão, né? Já os empresários já se uniram bem antes que nós até começamos mais tarde. Então nós entendemos que a união dos representação de classe, dos trabalhadores, fortalece os trabalhadores. Então por isso que nós somos filiados a uma só federação, somos parceiros do Sindicato de Ribeirão Preto, porque nós entendemos que unidos nós somos fortes. E hoje, quais são as principais bandeiras de luta dos comerciários em Sertãozinho? Primeiro é disciplinar a questão do labor, do trabalho, a carga horária, porque nós entendemos que os comerciários têm uma carga horária um pouco excessiva, ou muito excessiva. Então, o primeiro passo que nós estamos lá, em parceria com os demais diretores do nosso sindicato, é levar para os trabalhadores e para os empresários de Sertãozinho a necessidade de disciplinar a carga horária dos trabalhadores de Sertãozinho.
E o mais importante também é levar o nome de Sertãozinho para a esfera estadual e para a esfera nacional. Hoje o movimento de Ribeirão tem conseguido a unificação, tanto que até esse programa Fórum do Trabalhador prova essa unidade. E o movimento sindical em Sertãozinho já está unificado, já existe, apesar do respeito a cada central, já existe essa proximidade na luta? Lá até nós temos uma facilidade até um pouco, né, porque nós somos interligados lá, sempre que possível a gente faz reuniões com outras representações de cá, né, sindicatos, lá somos unidos, inclusive esse evento do 1º de maio foi com a participação dos demais sindicatos, sindicato motorista, da alimentação, dos metalúrgicos, né, e dos servidores públicos. Então, lá existe essa união, esse entendimento que, mesmo cada um defendendo uma bandeira específica, dos trabalhadores em específico, mas na hora de um bem comum, todos estão unidos e estão seguindo a mesma linha. No UHF, muita gente acompanhando o Fórum do Trabalhador também em Sertãozinho. Então eu quero que você mande uma mensagem para os trabalhadores de Sertãozinho, para os trabalhadores de Ribeirão e para todos os que nos acessam também pela internet. Eu queria deixar registrado que é importante a união dos trabalhadores, porque é só assim que ele vai ter conquista e a manutenção das conquistas. E essa visita agora do presidente Mota aqui em Ribeirão Preto mostra isso, que nós estamos no caminho certo, no caminho da união, no caminho da luta para avançar nos direitos dos trabalhadores. Então esse é o meu desejo a vocês, trabalhadores comerciários de Sertãozinho, e a vocês, comerciários de Ribeirão Preto. Jonathan Faleiros, presidente do Sindicato dos Comerciários de Sertãozinho, aqui no Fórum do Trabalhador. E já mudou, já temos o Clodoaldo Carmo Campos, do SEAC, e também o Edmilson Domingues, do Sindicato dos Metalúrgicos. E eu quero debater com vocês um tema da semana também, ainda está tendo muita repercussão, que é com relação ao Bolsa Família. A TV Brasil, a nossa parceira, fez uma matéria, eu gostaria de chamar a matéria agora, para que vocês comentassem o que aconteceu com aquele boato do Bolsa Família. A rapidez com que o boato do fim do Bolsa Família se espalhou desafia os investigadores. O ministro da Justiça levantou a possibilidade da falsa informação ter sido divulgada de forma proposital. Nós não podemos afastar a hipótese de ter havido algum tipo de orquestração desse boato. Sabe-se lá por que razão. Mas então é nessa perspectiva que a Polícia Federal está orientada e nós estamos empreendendo todos os esforços para verificarmos quem são as pessoas, quem são os responsáveis e por que fizeram a divulgação desse boato, que só faz mal à população brasileira. A origem do boato pode ser esclarecida em 30 dias e o governo estuda formas de evitar que problemas como esse se repitam. Como a gente nunca tinha tido essa situação, que é um volume 5 vezes maior, detectando isso mais rapidamente, a gente pode atuar ajudando essas famílias a ter informação. Uma coisa que nós começamos ontem a avaliar, por exemplo, é mandar mensagens para as famílias através do telefone celular. Um país que fala em liberdade de imprensa, um país em que fala em regulamentar a internet e as mídias sociais, um boato causa esse constrangimento a milhões de pessoas. Clodoaldo, quem fez o boato? É contra o governo, é contra o Bolsa Família ou é contra a população carente? É contra a humanidade, né, André? Porque, veja bem, é um projeto institucionalizado pela classe menos privilegiada, que a TV mostrou, a nível Brasil, né? O que esse Bolsa Família representa para centenas e milhares de famílias realmente que dependem daquele valor. Aí vem alguém, com certeza muito mais abastado, e divulga um boato desse, né? A gente, é lógico, pede sempre que a população não acredite em boatos, né? Porque a Caixa Econômica Federal é uma instituição muito séria e não é de brincadeira. O governo, para ele fazer alguma coisa, tirar alguma coisa ou colocar alguma coisa, depende de projetos, de votação, de discussão. Mas a gente vê a necessidade da população
quando um simples boato levou a esse caos que nós assistimos aí a nível Brasil, até depredação de nossas caixas econômicas, enfim. É um boato de que eu entendo que é uma pessoa que não gosta da humanidade, porque se ele tem condições, ele tem que pensar sempre, até como cidadão, como cristão, né? Ele tem que pensar naquele que não tem. Então um boato desse gera todo esse desconforto para centenas e dezenas de famílias, né, necessitadas, e causou o que causou. O maior programa de transferência de rendas do mundo está incomodando muita gente, Edmilson. Tanto que divulgam esses boatos, né, e vem atrapalhar esses brasileiros, tantos brasileiros, como o Clodoaldo já colocou, que dependem como renda exclusiva dessa ajuda do governo, que é o Bolsa Família. Na verdade, nós brasileiros, né, temos a preocupação porque em muitas das vezes, quando são divulgados boatos, depois eles acabam se concretizando. Talvez isso é que tenha feito com que as pessoas se preocupassem tanto, não é? Mas é efetivamente uma falta de humanidade, uma falta de respeito com os brasileiros, de quem efetivamente soltou esse boato aí pela internet, por todos os meios que foi possível, para poder atrapalhar o andamento do nosso país. Muitas pessoas não sabem que o Bolsa Família proporcionou uma das maiores reduções no índice de mortalidade da história do Brasil, até porque existem critérios para que as pessoas recebam, e um deles é manter a vacinação em dia, manter criança na escola. Então já houve uma redução da evasão escolar, e esses indicadores geralmente não aparecem. Por quê, Clodoaldo? As pessoas destacam, eles tentam criar um aspecto só negativo desse programa e ninguém comenta, ou pouco se comenta, desses outros indicadores tão importantes. André, é sempre visões políticas, né? Pessoas que não se conformaram, que hoje o país mudou, pessoas que não se conformaram, que hoje são outros dirigentes políticos, com outra visão, com outras ideias. Essas pessoas, normalmente, eles ainda mantêm aquela ideia assim, eu posso, mas eu não quero mais para ninguém. Então, eles continuam pensando dessa forma. Como você bem colocou, é um valor pequeno, mas que ajuda muitas famílias, e inclusive o programa é extenso. Não é só, eu estou dando R$30 para a Bolsa Família, ou estou dando R$40 para isso ou para aquilo. Não, é necessário, por isso que eu novamente falo do seu programa, onde tem esse espaço que a gente levanta, que você levanta, que não é somente dar aquele dinheiro. Não, existe um programa que mantém aquele dinheiro, que reduz a mortalidade infantil, que aumenta as vacinações, que aumenta a frequência em escolas, entendeu? Então, você vê a importância desses nossos minutos aqui, tá? Que você não vai ouvir isso em nenhum outro espaço, quer seja da mídia televisiva, falada ou escrita, né? Mas já provou por dados, estatísticas, né? Não só nacional como internacional, que houve todas essas reduções, tá? Tanto aumentou a escolaridade, diminuiu a mortalidade infantil, aumentou a campanha de vacinação. Então, enfim, eu entendo que é um projeto muito importante para toda a classe menos abastada aqui do Brasil. Edmilson, a Força Sindical está com uma mobilização, o deputado Paulinho da Força, uma mobilização importante com relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A informação importante, fique atento que o Edmilson está trazendo novidade de uma ação ajuizada nesta semana. Isso, André, trabalhadores, né, é importante, primeiro, assim, a informação de como deveria ter sido corrigido o FGTS. A Lei 8.036 de 1990, ela diz que a correção dos valores depositados lá na Caixa Econômica Federal a título de FGTS, ela deve ocorrer com 3% de correção ao ano, mas o percentual da poupança. E, na verdade, a lei determina sim, mas, na verdade, desde 1999, não é, há 14 anos, o governo tem aplicado os 3% da TR, os 3% anual, que é previsto na lei, mas a TR ao invés da correção da poupança. Então, o que acontece? Qual que é o prejuízo para os trabalhadores? Nesses 14 anos, o percentual aproximado de prejuízo para os trabalhadores, né, em relação ao FGTS, é de 88,3% de prejuízo. Isso dá, André e companheiros, algo em torno de 313 bilhões de reais de prejuízo no bolso dos trabalhadores. Então, todos os trabalhadores que trabalharam entre 1999 e que estão trabalhando até hoje, ou tiveram algum momento nesse período com a carteira registrada, eles sofreram
esse prejuízo nas correções do seu FGTS lá na Caixa Federal. Então é isso que o nosso deputado lá, o Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical inclusive, está encampando, e amanhã, não é, ele vai estar ingressando com uma ação coletiva para estar defendendo o direito dos trabalhadores de todo o Brasil. Inclusive já tem jurisprudência com relação ao plano Collor e ao plano Verão, então é uma matéria que provavelmente vai ter êxito no tribunal. A nossa expectativa é que tenha êxito no tribunal, assim como você já colocou, tiveram êxito essas ações anteriores, não é? E inclusive no dia 4 de junho nós teremos uma reunião também na federação, porque cada sindicato vai fazer o trabalho na sua região, não é? Isso falando de metalúrgicos, mas eu tenho certeza que também as demais categorias estarão se mobilizando no sentido de conclamar os seus trabalhadores, não é? Assim como os metalúrgicos estão fazendo. Para quê? Para que os trabalhadores em geral possam procurar o sindicato e possam então, através dessa ação coletiva, obter essa diferença dos valores do FGTS lá na Caixa Federal. Clodoaldo, você também está sempre muito atento com o dinheiro do trabalhador e, aliás, você sempre apresenta nas suas manifestações esse cuidado que a classe trabalhadora precisa ter com esse fundo, que é um dos maiores, não diria investimento, mas no Tesouro Nacional, um dos maiores valores é justamente dos trabalhadores. Exatamente. Eu tenho sempre comentado isso, que o maior que existe é o Fundo de Garantia. E que quem utiliza o Fundo de Garantia para sanear diversos setores é o BNDES, né? Que o maior recurso nacional hoje é o Fundo de Garantia. Voltando aqui na palavra do Edmilson, né, só chamando um pouquinho mais a atenção do trabalhador. Você percebe que quando ele falou 80%, é quase que o dobro daquilo que você tem depositado lá. Então, não é pouco. E quando se fala em 3,5%, 3%, né, 3%, significa o quê? 0,25% ao mês, que é a correção do nosso FGTS. Agora, quando ele foi instituído em 1966, imagine quanto nós já perdemos nessa diferença, que naquele período que os juros eram bem maiores, nós mantínhamos na época 12% para quem tinha estabilidade no emprego e 6% para quem não era estável, o que significava um juro naquela época, naquela correção, de 0,5%. Então, quer dizer, você percebe que o prejuízo sempre foi dos trabalhadores, você percebe também, você pode buscar essa análise dos recursos que o BNDES disponibiliza a algumas empresas que se dizem que estão em situação difícil, é dinheiro do trabalhador que vai, muitas vezes, para maus empresários, sempre naquela promessa de segurar o emprego, de gerar o emprego, mas que o dinheiro que está lá é o dinheiro do trabalhador, é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Aliás, a classe trabalhadora tem cobrado e o governo tem agido muito bem quando socorre as empresas, principalmente na redução de impostos, mas é preciso socorrer o trabalhador também, né? Com certeza, é importante. Só para dar um exemplo dessa perda, se um trabalhador tivesse lá em 1999 10 mil reais depositado na sua conta na Caixa de Fundo de Garantia, mesmo que ele não tenha tido nenhum depósito a partir daí. Então esses 10 mil reais em 1999, seguindo a correção que o governo tem aplicado de forma equivocada, hoje ele teria por volta de R$ 13.400. Porém, se aplicado a correção efetiva prevista em lei, que é essa que eu citei da Lei 8.036, né, de 90, ele teria, ao invés dos 10 mil ou dos 13.400, conforme a correção equivocada do governo, ele teria mais de 25 mil reais depositados na sua conta de FGTS. Então, é os 88% de diferença, né, que é uma diferença significativa no bolso do trabalhador. E é como eu disse, não só aqueles trabalhadores que mantêm o vínculo empregatício desde 99 até hoje um só, mas que tenham tido ao longo desse tempo vínculo ou vínculos empregatícios, não é, que tenha tido recolhimento de FGTS, todos esses companheiros e companheiras sofreram esse prejuízo porque a correção foi aplicada, como eu já disse, de forma equivocada pelo governo. O nosso programa está disponibilizado na internet, no YouTube. Você acompanha aqui na Tati TV toda quarta-feira a partir das 19 horas, com reprises aos finais de semana, no sábado às 13h30. E no rádio nós temos o programa Show do Trabalhador pela Rádio 79. Já tem chamada do nosso programa de rádio. A partir de agora, pela Rádio 79, programa Show do Trabalhador. Agenda Cultural. Boletim do Trabalhador. Resgate musical. Canções que marcaram a época.
Entrevista. Porque talvez nem todo mundo conheça, nós temos assim um tripé, né? O sindicato, ele cuida da cidade, né, dos trabalhadores da cidade. No caso da federação, ela cuida dos trabalhadores do estado. A luta começou por volta de 96. Dicas de saúde. Minuto de inclusão. Saúde do trabalhador. Esportes. Programa Show do Trabalhador. O Show do Trabalhador vai ao ar todo sábado, das 8 às 9. Você vai sintonizar no AM 590, você que é aqui da região de Ribeirão Preto. E você de todo o Brasil pode acompanhar pela internet em www.radio79.com.br. E agora também a novidade, também estamos na Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta, dentro do programa Alerta Geral, tem o Fórum do Trabalhador, às 18h30. Todas as notícias da TV, agora no rádio também, mais um investimento do movimento sindical, levando informações, né, Edmilson, para toda a população. É um canal muito importante, eu não canso de parabenizar a iniciativa, né, do programa, não só de televisão, mas também do rádio, né, agora das rádios, né, que são 2 programas, e assim, é uma iniciativa importantíssima, que é uma união do movimento sindical, esse movimento sindical que já vem se unindo aí há 4 anos, não é? Coordenado pelo Clodoaldo, do SEAC, e agora o programa de rádio e televisão, coordenado aqui pelo nosso companheiro André, nosso vereador aqui em Ribeirão Preto. Na verdade, assim, é uma iniciativa que tem que ser fomentada no sentido da gente ampliar esse espaço que os trabalhadores têm, porque é através desses canais que nós vamos levar as informações que são importantes para todas as categorias de trabalhadores e trabalhadoras. E a gente investe muito em segurança, em prevenção, acidentes, segurança do trabalho. E nós temos o nosso personagem que a cada semana, num texto muito curto, numa tirinha, vem prevenir, vem falar para você cuidados de prevenção para evitar aquelas indenizações que nós vimos aqui no começo do programa. Vamos lá. Importância da prevenção. Aliás, Clodoaldo, essa semana uma distribuidora de combustível no Rio de Janeiro explodiu, um grande acidente. Nós tivemos incêndio na capital, numa empresa de pneus, e quando a gente passa esse personagem que foi desenvolvido pela União Europeia, na Europa já tem essa preocupação com segurança, e aqui no Brasil a cada dia que passa também aumentando o cuidado com a prevenção. E é necessário, muito importante, né, André? Nesses 2 casos que você colocou, você veja, por exemplo, que até a instalação e o local que estavam essas indústrias não é permitido. Então, quer dizer, houve negligência de quem dá alvará, houve negligência de quem fiscaliza o alvará, negligência de quem autorizou a instalação dessas empresas lá, entende? Então, é um conjunto de coisas para que tudo corra, não só na prevenção de acidente para os trabalhadores que estão ali naquele local, assim como a vizinhança. Você vê a vulnerabilidade de todos que estavam ali. E por Deus, o acidente não teve maiores proporções, né? E houve bastante empenho das brigadas, do corpo de bombeiro, enfim, para controlar tudo isso, tanto no caso da empresa de pneu como lá da distribuidora de petróleo, mas está tudo errado, André. Porque hoje existe essa precaução, essa prevenção, essa preocupação, porque as indenizações são grandes hoje, e elas saem.
Antes, todo mundo imaginava que não saía, hoje sai. Agora, é preciso que se veja uma forma da coisa ser um pouco melhor fiscalizada, gerenciada, administrada. Porque eu tenho certeza que lá, por exemplo, houve equipamentos de segurança. Mas se você pegar o equipamento de segurança fornecido, perante ao volume do incêndio e das explosões, ele é elementar, ele passa a ser um significado nada. O problema todo vai estar onde? Nas instalações, com certeza, na operação da empresa e o local completamente errado, né, André? Edmilson, quem deseja ser empreendedor, empresário, não dá para economizar no fio, na luva, na bota, não dá para economizar na ligação, porque, de repente, é prejuízo garantido. É mais fácil fazer um investimento e garantir a segurança do trabalhador e de todo mundo que está envolvido na cadeia produtiva, é isso? O lamentável dessa história toda, né, que vem ocorrendo, a gente vê Santa Maria, a gente vê essa refinaria, essa distribuidora, enfim, a loja, fábrica de pneus, tudo mais que vem acontecendo e outros tantos casos, deixa-se para discutir, a gente fica vendo depois através da mídia a discussão assim, tinha alvará, não tinha alvará, o alvará não era o alvará necessário para implantação, para funcionamento, aquela discussão toda. Mas, infelizmente, né, depois de perdidas vidas humanas, depois de pessoas sendo desalojadas das suas residências, é que vem essas discussões. O importante que eu acho que o poder público tem que trabalhar é sempre o seguinte, na prevenção. É muito mais barato, é muito mais razoável que se faça uma prevenção, e aí também falo desses investimentos que você disse, em equipamentos adequados, em fiação adequada, em tudo mais. Existem normas, não é? Normas técnicas para tudo que vai se fazer. E aí, assim, se essas normas técnicas forem seguidas, se os alvarás, se os departamentos, não é, as pessoas competentes concederem o alvará, mas previamente, entendeu? Eu tenho certeza que nós evitaríamos muitos desses acidentes e, então, por consequência, a perda aí de vidas humanas que, infelizmente, acabam ocorrendo. Edmilson, eu tenho que te perguntar do PL 4330. Você que está acompanhando esse tema, fala um pouquinho para os nossos telespectadores. Que é o que diz da terceirização, não é? Nós estamos assim aprofundando, né, nessa discussão, porque na verdade hoje é permitido que se faça essa terceirização, não é? Em alguns segmentos dentro do ramo de mercado, por exemplo, de uma empresa, e em outros segmentos não. O que protege os trabalhadores, porque se permitido a terceirização de maneira geral, não é, na atividade de qualquer empresa, vai precarizar o trabalho, vai precarizar os salários, enfim, os benefícios que os trabalhadores têm, e isso vai trazer um grande prejuízo, não é só para uma categoria, para mim, ou para do Clodoaldo, ou para qualquer que seja, vai trazer um prejuízo para toda a sociedade, porque precarizando o trabalho, não é, vai haver uma redução, por exemplo, do consumo, vai uma redução do poder de compra de todos os trabalhadores, de todos os segmentos, e aí o que acontece? Nós vamos ter um prejuízo para a sociedade. Né? Quem defende essas mudanças diz que é para ter uma evolução, não é? Até se você me permite falar aquela questão dos portos. Porque nós temos que fazer com os portos brasileiros como tem feito com os portos internacionais. Olha, veja bem, se resolvessem fazer com o Brasil, com os trabalhadores brasileiros, tudo que fizeram, né, o que fazem com os trabalhadores de maneira geral, talvez a gente pudesse discutir tudo isso. Agora, querem importar o que é prejudicial para os trabalhadores, mas o que é benéfico ninguém quer trazer para cá. Então, assim, todas essas discussões a gente tem que travar de maneira coerente, não é, de maneira razoável. Ninguém aqui quer impedir o crescimento do Brasil. Ao contrário, nós estamos trabalhando desde sempre, não é, Clodoaldo? Desde sempre o movimento sindical trabalha para o crescimento do nosso país. Agora, o crescimento tem que ser de forma sustentável, o crescimento tem que ser de forma que o trabalhador mantenha a sua condição de trabalho e que ela possa ser melhorada. Não é? Condição de trabalho, salário, benefícios e tudo mais. Dá para se fazer o crescimento do país nosso, e dá para se fazer o crescimento dos nossos trabalhadores, dos nossos cidadãos. E o trabalhador, por vezes, fica perdido, porque a empresa terceiriza, quarteiriza, e aí depois, numa demissão, num acidente, o trabalhador não sabe a quem se socorrer, né? O patrão originário sumiu, a outra empresa quebrou, então muita dificuldade traz a terceirização no mundo real, na vida concreta do trabalhador. Vamos pegar um exemplo de uma empresa hoje que tenha 600 empregados, não é? Se eu tiver 600 empregados, uma parcela aí, 95% pelo menos desses trabalhadores vai estar vinculado a uma determinada categoria e, por consequência, ter aquele sindicato como seu representante. Muito bem, isso na forma que é hoje. Se alterar dessa situação, o que vai acontecer? Vai esfacelar essa empresa,
no sentido da representação. Aí cada sindicato vai ter lá 5, 6, 10 trabalhadores no máximo para representar, e aí torna-se muito mais fácil, não é, nessas negociações, para o patrão querer empurrar para os trabalhadores ou para os sindicalistas o que ele acha que é viável. Mas viável para quem? Só para ele? Então, assim, não estou aqui colocando todos os patrões nesse mesmo balaio, óbvio, mas existe essa possibilidade e não tenha dúvida de que ela vai ser utilizada por esses patrões que não têm o comprometimento, não só com o seu empregado, mas também com a sociedade em geral. E aí, então, é por isso que a gente fala da precarização do trabalho. Não havendo esse comprometimento, havendo esse enfraquecimento da representação, vai haver um enfraquecimento da nossa sociedade. Então, assim, nós lutamos tanto, não é? Nós todos aqui que já estamos na luta há muitos anos, eu estou nessa luta sindical há 20 anos, a gente lutou tanto para termos avanços, e esses avanços, de repente, correm o risco de cair por terra, assim, numa mudança, né, de legislação que nós podemos ter. Então, nós temos que ficar atentos a essas mudanças, né? Nós temos que ficar atentos também para que as mudanças que são boas para o Brasil, que elas sejam implementadas, mas aquelas que são ruins para os trabalhadores, a gente tem que recusá-las. Esse projeto de lei vai ficar na pauta do programa e nós vamos voltar falando em outros momentos, e agora vamos à homenagem aos profissionais da semana. O Fórum do Trabalhador parabeniza os profissionais da semana. Uma semana em que nós temos uma multiplicidade aí, até passou o Max Weber ali, sociólogo, ceramista, profissão que aqui na região não tem muito, mais ali para Porto Ferreira, né, ainda muito valorizada. É aquela região de Tambaú, né? Tambaú, Porto Ferreira, até pela qualidade do barro, né? Que precisa ser uma especialidade diferenciada para poder desenvolver esse trabalho. Mas nós temos também aqui uma argila muito boa aqui na região do Luiz Antônio, aqui, Bento Quirino, e essa argila inclusive é exportada, enfim, aqui na nossa região ainda temos. Agradecendo a presença dos companheiros e convidando permanentemente, participando do fórum. E aliás, se você tiver alguma sugestão, entre em contato com a Tati TV. Se você quiser saber mais notícias da sua categoria, do seu segmento, o nosso compromisso é tratar de tudo o que diz relativo ao mundo do trabalhador. Até a próxima, Edmilson. Até a próxima, André. Clodoaldo. Mais uma vez, muito obrigado, André. Programas inéditos, toda quarta-feira, 19 horas, reprise no final de semana, aos sábados, às 13h30. Encontro marcado no Show do Trabalhador na Rádio 79, sábado das 8 às 9 da manhã, e de segunda a sexta na Bandeirantes AM 1270 para toda a Ribeirão Preto e região. Muito obrigado pela audiência, permaneçam com a programação da Tati TV. Eu volto na próxima semana.